Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Muito bem, galera, bora começar os trabalhos, então, discussão de fundo? Eu peço, inicialmente, vou abrir aqui a sala, peraí, vamos lá, já estamos aqui. Bom dia mais uma vez, eu peço que você faça o compartilhamento da transmissão, aqueles 3 compartilhamentos lá na sua página no Facebook, nos grupos de discussão política no Facebook e no WhatsApp de que você faz parte e demais plataformas sociais em que você estiver. Compartilhe o link da transmissão no YouTube, que é onde a gente mais sofre aí com sabotagem dos algoritmos, o link da transmissão no Facebook, na nossa página no Facebook, e o link da transmissão no nosso site, duploexpresso.com. Você fala, ai meu Deus, é muito trabalho. Não, não é muito trabalho. Basta você ir na minha página no Facebook, lá você encontrará os 3 compartilhamentos, é só você ir lá e compartilhar em cima, não tem problema nenhum, muito fácil, muito simples, mas eu preciso da sua ajuda expressional. Bora começar as discussões então. Bom dia, Paulo Gala, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia, André, prazer estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo. Vamos pedir o segundo café, né, o Duplo Expresso, que em geral a conversa é boa, né? Eu gostei dessa interpretação do Paulo Gala. Ele falou, olha, quando a gente está no almoço aí e tal, quando a conversa está muito boa, tem aquele cafezinho para encerrar, mas aí quando o pessoal está muito animado na conversa, ela vale a pena, você pede um segundo café, quem sabe depois um terceiro e tal. Gostei dessa interpretação. Bom dia, André Roncalha, bem-vindo ao Duplo Expresso. Você já encomendou o seu segundo café? Eu ainda não encomendei, mas já vou encomendar, porque aqui a chapa é quente. A gente entra já correndo de tão agitado e usado que é. Então, bom dia para você, Rômulo, bom dia, Paulo, bom dia a todos os expressionautas que nos acompanham. Olha, você não encomendou o seu café, mas você encomendou o seu livro em coautoria com o Paulo Gala, que está prestes a chegar, quem sabe até de uma forma bastante midiática, né? Chegue durante a transmissão e você vai poder mostrar em primeira mão a publicação. Inclusive, você veja como há coincidências ou não no universo. Eu, quando fui pegar a descrição do programa anterior, eu colei aqui, quem está em casa está vendo, o hiperlink aí no nome Paulo Gala e André Roncalha. O que está linkado nesse hiperlink é justamente a descrição do livro de vocês dois lá no site do Paulo Gala. Então, quem não sabe ainda do que se trata, é só clicar aqui. Inclusive, aqui você pode encomendar o seu, a versão Kindle, a versão e-book, a versão impressa. E quem sabe, durante a transmissão, a gente veja em primeira mão a versão impressa, hard copy do livro. Vamos ver. É verdade, eu não vi ela ainda. Tô curioso de ver como é que ela tá seu... bonita, viu? Já vi as fotos, ela tá... Não vi o filho. O livro é um filho, né? Sempre, né? Ele é um filho. Pois é, galera, a gente estava discutindo antes de entrar no ar com o que começar e chegamos a um consenso de falar sobre essa questão da deflação no Brasil. É uma questão que a cidadania em geral, quem acompanha o noticiário econômico, não está muito acostumado. Então ele tende a pensar intuitivamente, opa, preços caindo é bom para mim, é uma novidade para o Brasil, em alguma medida. Tem algum outro período da história econômica brasileira em que a gente tem um período de deflação como o atual? Começando aí com Paulo Gala. Bom, vamos lá. Antes, eu só queria fazer um registro, porque a minha sensação é de que eu estou fazendo aquela viagem ao centro da Terra, assim, de uma maneira controlada, e eu estou podendo visitar o núcleo, né? Uma coisa que talvez seja o sonho de todo geólogo. Tinha até um programa antigo, não sei se vocês assistiam, né? Que eles iam lá no centro da Terra e aí eles viam os seres, os bichos, umas plantas meio loucas e tal, né? Eu e lembro. essa crise do Covid, aliás, depois o André comenta, porque ele é talvez um dos maiores conhecedores da cultura pop brasileira e mundial, de desenhos em quadrinhos, séries e coisas do gênero, mas a crise do Covid, ela está nos levando aos limites, né, de uma economia monetária, o coração de uma economia monetária, né? Então a gente está podendo observar coisas assim, a parte do lado dramático, de mortes, de perda de vida e dessa questão que assim, realmente é um negócio dramático, mas tem um lado de entender como a economia funciona que é fantástico, né? Paulo, eu vou fazer um paralelo aqui de mau gosto, assim, que é uma coisa dura, mas que é o seguinte, você sabe um dos momentos da história humana em que mais o conhecimento da plasticidade, de como se dá do cérebro, se deu do cérebro humano? Durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra. Por quê? Porque tinha cobaia, então assim, é uma coisa trágica, ninguém quereria pagar esse preço para conhecer mais como funciona o cérebro humano, mas
aconteceu e foi assim, no fruto ali dos experimentos terríveis, horrorosos do Mengele da vida, que a gente aprendeu mais sobre o cérebro humano. Então, da mesma forma, tem muitas pessoas morrendo. A gente se pudesse escolher, olha, você quer pagar esse preço aí para conhecer mais a economia? Ninguém quereria pagar, mas está acontecendo e a gente está aprendendo. Exato, e nós mesmos que estudamos esses fenômenos monetários, né, eu e o André fez doutorado nisso, se não me falha a memória, a gente, enfim, estuda os mecanismos, mais ou menos conhece, mas a gente está numa situação limite, né? Então, vou dar um exemplo. O Banco Central americano hoje saiu dado que o balanço dele aumentou de 3 trilhões e meio de dólares para 7 trilhões. Então, ele dobrou a base monetária em 30 dias, né? No Brasil, o déficit público vai próximo de 1 trilhão de reais. Né? Só para os expressionautas terem ideia, né, do montante que a gente está falando, na média dos últimos 4 anos estava em 120 bilhões de reais, e na era Lula e Dilma a gente trabalhou com superávit de 200 bilhões de reais. Então as contas públicas viraram de 200 bi para 120 bi de déficit, e esse ano vamos a 1 trilhão de reais de déficit. Né? E inclusive, só um parênteses, aí naquela discussão do acabou o dinheiro, eu fico me perguntando, mas se a gente vai ter 1 trilhão de reais de déficit, e o governo já está pagando isso, as we speak, né? Porque é salário de médico, de professor, de polícia, né? Então esse 1 trilhão de reais já está sendo pago, vai chegar no final do ano, o governo pagou 1 trilhão de reais, né? E aí, André e Romulo, a gente fica pensando, mas espera aí, como é que, se acabou o dinheiro, como é que a gente achou 900 bilhões de reais para pagar toda essa conta, né? Quer dizer que, então, sempre esteve lá, esses 900 bilhões de reais, né? Porque se agora você tem 900 bi para pagar, né? Então, isso nos mostra, conforme eu estava dizendo, uma visão privilegiada de como o sistema funciona de verdade, né? E a deflação, meio que a cereja do bolo. E a deflação é péssima, porque ela melhora o poder de compra do consumidor, aquele que está empregado. Só que, obviamente, a gente tem uma situação em que milhares de pessoas perderam o emprego. A deflação forte, ela vem num ambiente de depressão econômica, né? Costumo brincar que a recessão é quando o seu amigo perde o emprego, a depressão é quando você perde o emprego, né? Então, a gente está realmente numa situação em que não adianta nada ter poder de compra porque você não tem salário, né? Do que adianta o poder do seu salário aumentar se você não ganha o salário, né? Então, no Brasil, eu acho que não consigo me lembrar um período aí de... A gente vai completar provavelmente 5 meses de deflação, né? Abril, maio, junho, julho e agosto, né? Minha impressão. Eu não consigo me lembrar de 5 meses consecutivos de deflação no Brasil. Os anos de inflação mais baixa foram de 98, o IPCA ficou em 0,7, 0,8 no ano, né, que foi aquela crise brutal do Gustavo Franco, em que o PIB cresceu 0, e mais um mêsinho ou outro na sequência. Mas desse tamanho, não. Uma crise deflacionária no Brasil é a primeira vez que eu presencio, que eu vivo. Perfeito. Você sabe, Paulo, minha formação é no direito, né? E, inclusive, como é no direito internacional, algumas noções a gente estuda de outros sistemas. Não, mas você é economista também, que você estudou economia. Estudei um tempo, mas não cheguei a concluir. Então, não sou que nem o José Serra, que fala que é economista sem ter o diploma. Eu vou me poupar, né? Então, assim, estudei 2 anos lá na toca do lobo, do monetarismo brasileiro, na PUC-Rio. Mas como eu não concluí, eu não vou fazer como José Serra, não vou dizer que sou economista. Tem noções, até depois, na pós-graduação, me encaminhando para o direito internacional econômico, estudei mais ainda economia também. Mas aí o que aconteceu? Né? No direito, por eu estudar direito internacional, direito comparado, a gente tem contato com outros sistemas jurídicos. Né? Então, por exemplo, no direito anglo-saxão, mas isso até em alguma medida pessoas que não são de direito sabem, é aquela história da jurisprudência, né? E do common law e do precedente. Em princípio, o precedente vincula. Então, se os tribunais estão decidindo de uma forma, o tribunal, os que se deparar com fatos semelhantes no futuro, ele tem que tomar uma decisão parecida, se não igual, em nome da segurança jurídica e dessa questão de que o precedente vincula. Mas aí, justamente, quando a pessoa, lá, o tribunal ou o juiz monocrático, quer decidir de uma forma diversa, ele fala, não, eu não estou decidindo de uma forma diversa, porque os fatos são diferentes, mudou. Então eu me pergunto, quando você falou, poxa, o dinheiro sempre esteve lá, a gente está descobrindo isso agora. E a gente vê vários monetaristas, ultraliberais, e o pessoal se convertendo, né, ao keynesianismo, de repente, e tal. Eu quero saber se eles não estão falando, não, tudo que a gente falou, se eles estão fazendo uma meia-culpa
culpa certa, falando, o dinheiro sempre esteve lá e tudo que eu falei estava errado até aqui. Vocês falam, não, mas é porque os fatos atuais, a realidade é totalmente diferente. Então é por isso que a gente pode sair imprimindo dinheiro sem gerar inflação. André Roncalli, o pessoal está admitindo que eles falaram era uma história da carochinha, um conto de fadas, ou eles estão falando, não, é porque os fatos mudaram completamente e quando os fatos voltarem a ser o normal, aí a gente volta a dizer que o governo funciona como a dona de casa. Eu acho que eles não estão dizendo nenhuma coisa nem outra. Eles estão dizendo assim, essa é a exceção que prova a regra. Então essa situação é exatamente aquilo que o nosso sistema intelectual, nosso sistema teórico não explica. E aí, nesse momento, a saída é muito simples. A gente joga dinheiro na economia o quanto for preciso e depois a gente volta a fazer como era antes. Mas você está dizendo, quando a questão dos fatos mudaram, você pode dizer, não, mas foi isso que eu disse. Na sua cabeça é isso. Na cabeça deles, os fatos não mudaram. O que ocorreu é uma queda transitória para o retorno à média, ao comportamento histórico da economia. Porque quando você diz os fatos mudaram, eu me lembro da frase do Keynes, em que perguntaram para ele, mas você mudou de ideia entre um livro e outro? Ele falou, os fatos mudaram, você queria que eu fizesse o quê? Eu tenho que mudar a minha teoria, eu tenho que mudar a minha forma de enxergar o mundo. O problema é que o próprio Keynes, ao longo dos anos 20, em que ele escreveu muito, ele fala sobre essa, vamos dizer, essa postura ortodoxa de sempre querer retornar ao seu modelo original, muito embora a economia possa ter se transformado por completo. Então, nesse sentido, pegando aí a brincadeira do Paulo, a gente foi ao centro da Terra, eu acho que a gente está no making off, né, dessa encenação que a gente chama... Mas me lembra só dos personagens lá da série, pô. Você deve conhecer muito mais do que a gente. Tinha um robô, lembra? Eu lembro que tinha uns cogumelos gigantes quando eles chegam. Assim. Viagem ao centro do mundo. Pô, André, você tá me decepcionando, cara. Você se colocou como o maior conhecedor da cultura... Não, você me colocou assim, eu não. Você não vem, não. Mas eu acho que a gente está muito no making off disso, tentando entender como que funcionam as instituições e, de repente, a crise nos empurrou lá para os bastidores. E a gente está verificando, efetivamente, como as coisas funcionam. Então, acho que tem 2 pontos aqui. Será que as coisas mudaram permanentemente? Eu acredito que sim. Eu acho que a estrutura econômica vai ser diferente, eu acho que as coalizões políticas vão emergir com muitas pressões em direções que antes a gente não estava defendendo. Eu acho que a tendência é mudar de maneira permanente. A questão é saber se esse aspecto do sistema vai mudar. E o que me parece é que os economistas, como classe, né, como a sua maioria, não estão querendo dar o braço a torcer no que o Paulo falou, que o dinheiro, e aí eu vou concordar com o Paulo discordando, não é que ele sempre esteve lá. O dinheiro sempre pode ser criado. Então, quando você diz que o dinheiro acabou, não é que o dinheiro está parado, guardado, é porque você não está criando quando você pode criá-lo. Tá? E aí essa questão ela é muito interessante, eu tenho falado muito, eu estou nesse momento MMT, né, do mês, eu tenho um momento política industrial e um momento MMT. Momento então, curto prazo e um momento longo prazo. E MMT tá pop, todo mundo tá falando de MMT. E as pessoas ficam incomodadas porque elas dizem assim, mas os preços estão caindo, isso é excelente. E até eu brinquei no meu último artigo na GGN, eu falei, é como se o país inteiro estivesse em liquidação. Então você vai nas lojas, está todo mundo vendendo por 40% off, 50% off, aí você fala, nossa, que fantástico. E você fala, então eu vou agora gastar o meu dinheiro. Aí você fala, mas você tem dinheiro? Tenho. Por quantos meses? Não sei. E você tem emprego? Não sei. Não sei se eu vou ter emprego daqui a alguns meses ou não. E esse é o problema do que o Paulo falou. Né? Num período de deflação continuada, que é efetivamente o que a gente chama de deflação não é quando cai, né? Você tem uma inflação negativa em um mês. É quando você tem sistematicamente inflações negativas, não é? Quedas de preço. Em geral, a receita das empresas está caindo vertiginosamente. E a reação de toda empresa é proteger o seu núcleo. Como que é proteger o núcleo? Proteger o bem de capital. E ela, então, libera os trabalhadores. Então, é o que o Paulo falou, recessão é quando você perde o emprego e depressão é quando eu perco o emprego, porque eu não estou, né, só falando de fora ali. E aí, nesse sentido, a pandemia está revelando para a gente que o nosso sistema está entrando numa outra fase de funcionamento, em que malefícios, ou vamos dizer, certas enfermidades que ocorriam só no hemisfério norte, conseguiram atravessar
né, o Equador, talvez pela corrente, né, o inverno compartilhado ali da Amazônia, o hemisfério norte, que o general Pazuello colocou, a pandemia tenha trazido também a deflação aqui para o hemisfério sul. E esse é um outro problema que nos remete ao ineditismo. Né? Então, a pandemia tem revelado a nossa incapacidade de lidar com este problema de escala sistêmica, quando você tem no governo pessoas que pensam só individualmente, pensam apenas na atomização, né, da economia. Mas tem um problema que excede o indivíduo, ela está no plano sistêmico, você tem essa reação lenta, essa incapacidade de pensar em planejamento, em pensar na articulação das variáveis. E eu acho que a deflação vai colocar mais um desafio para esse governo, que está, historicamente, né, pelas suas próprias formações, ideologias, acostumado a disciplinar a economia. Está acostumado a segurar uma economia que está sempre com pressão de aquecimento. E agora a economia está entrando em hipotermia. E eles não sabem o que fazer, porque isso envolve, né, quebrar o gesso dessa visão de que o dinheiro acabou, de que você não pode usar o orçamento, que você não pode imprimir moeda. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está duplamente mal. Perfeito. Eu estou aqui enquanto ouço vocês. Não no duplo expresso. Eu estou fazendo o compartilhamento. Paulo, eu queria que você relacionasse essa questão da deflação, do quadro global, mas também brasileiro, aquele seu postulado de que nós estamos vivendo a morte dos juros. Você acha que isso é algo perene? Ou assim, quanto tempo vai durar isso? Eu fico pensando, se a gente tiver uma grande crise cambial no Brasil, se o real se desvalorizar muito, e a gente começar a ter uma contaminação nos índices inflacionários pelos tradables, as coisas que podem ser exportadas, a gente costuma ver sempre aquela história do óleo de soja. O óleo de soja dispara o preço porque a soja é cortada internacionalmente, a dona de casa sabe que é necessário comprar, ela não tem muita elasticidade, não tem muito substituto para o óleo de soja, e aí a gente vê a contaminação. Aí será que o pessoal não vai inventar aquela história de que precisa, mesmo que já vimos isso muitas vezes na história econômica do Brasil, a economia parada, travada, o cara fala, não, precisa aumentar os juros sem demanda nenhuma, mas não, precisa aumentar porque senão tem a contaminação, né, da inflação e tal. Você acha que o pessoal não vai ter essa cara de pau mais? O grande risco é a taxa de câmbio disparar, como você muito bem colocou. Se a gente tiver um câmbio a R$10, aí essa história toda vai mudar, porque daí a gente vai para o registro Argentina. Né? A Argentina está com os mesmos problemas do Brasil, de economia implodindo, desemprego gigantesco, uma ociosidade enorme, só que a taxa de câmbio lá está fora de controle por um motivo simples, eles não acumularam reservas. A grande diferença do kirchnerismo para o lulismo foi o acúmulo de reservas. Né? O resto foi tudo muito parecido, mas o acúmulo de reservas no Brasil fez a diferença e está fazendo a diferença agora, por isso que o nosso câmbio não foi a R$10, claro, e como diz um amigo meu, fazer previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro, né? Então a gente não consegue garantir que o câmbio não vai a 6, 7, 8 reais. Mas para responder a pergunta que você me fez do juro baixo, eu vou aproveitar para retomar um pouquinho uma discussão do modelo keynesiano. Né? Eu sou economista, então eu adoro modelos. Né? Eu tenho quase que uma idolatria por modelos. Todos os economistas são, antes de mais nada, uns adoradores de modelos. Né? Então, inclusive, essa ideia da viagem ao centro da Terra, você pode imaginar que tem um modelo geológico em que você mais ou menos prevê o que vai acontecer, o que você vai encontrar lá no núcleo, né, no centro. Da ótica keynesiana e do modelo keynesiano, está tudo funcionando muito bem, obrigado, perfeitamente conforme o previsto. Né? E por isso que eu me considero economista keynesiano, porque, a meu ver, o modelo keynesiano é aquele que mais me auxilia a entender como o mundo funciona. Então, no modelo keynesiano, a impressão monetária não gera inflação numa situação de desemprego muito grande ou numa situação de depressão, porque toda moeda que é colocada no sistema é absorvida pelas pessoas, né? Os economistas neoclássicos até chamam isso de queda da velocidade de circulação da moeda, né? Porque sem querer abusar no economês, a teoria quantitativa da moeda diz que M vezes V igual a P vezes Q, ou seja, a moeda circulando gera o PIB. Então, se você tem o mesmo PIB e aumenta a quantidade de moeda, se a velocidade de circulação ficar constante, isso gera inflação. Mas o que a gente vê em momentos de crise é que a velocidade de circulação despenca, porque todo mundo quer ficar líquido. Você está com medo do futuro. Exato. Você deixa o dinheiro em caixa, as empresas ficam líquidas, os bancos ficam líquidos. Então, toda injeção monetária, ela não provoca atividade econômica, a única coisa que ela provoca é reduzir os juros, porque
a gente pode entender que o juro é o preço da moeda. Então, toda essa injeção de grana monumental que foi feita no Brasil e no mundo está provocando um juro zero, numa situação de desemprego brutal, né, numa situação de economia que implode. Então, não há pressão de demanda. Como não há pressão de demanda, não há inflação. A deflação é justamente a expressão desse fenômeno de economia implodindo, porque todo mundo corta preços para tentar vender seus produtos, mas não consegue. As pessoas estão dispostas, inclusive, a trabalhar por salários menores. E isso tudo é reflexo, né, dessa economia que implodiu, que está em depressão. Então, o que eu contei para vocês aqui é um modelinho keynesiano básico, que o Keynes escreveu em 1936 para descrever a Grande Depressão e que todo economista keynesiano conhece. Então, a meu ver, o modelo está perfeitamente em forma, né? Está funcionando direitinho. Inclusive, a previsão deste modelo é que o juro baixo veio para ficar. Lembra que nos anos 30, quando o Banco Central americano finalmente cortou os juros, assim foi até 1952. Né? Ficaram lá nos Estados Unidos com 20 anos de juro baixo. Tá? É claro que o Brasil é um país emergente, o país emergente ele não tem moeda, ele tem uma quase moeda, né? E a quase moeda se reflete no momento em que o câmbio dispara, né? E aí voltamos no que você falou no começo, se o câmbio for a R$10, aí a gente muda para o registro Argentina. Mas fora isso, na minha cabeça, assim, os fatos não mudaram, né? No sentido de que, tudo bem, a gente está numa situação limite, nunca antes vista, mas o modelo keynesiano, o mecanismo keynesiano, na minha cabeça, dá conta de explicar isso com tranquilidade. O mecanismo do modelo ortodoxo liberal está completamente perdido, né? Porque para eles isso daí que está acontecendo é um negócio assim, meu Deus do céu, né? Que loucura, né? Pois é, mas aí nesse caso, então, a perspectiva da gente ter uma grande valorização cambial, a gente precisa tentar avaliar se isso é provável ou não. Numa das aulas e conversas também com professores meus da pós-graduação, com um que foi meu orientador, inclusive, por muito tempo foi o número 2 da OCDE, um economista canadense, ele falava o seguinte: olha, tem duas formas de um país fazer um ajuste competitivo. Ou é esse que a gente está vendo no Brasil, de uma deflação do preço dos ativos, do preço dos fatores de produção, dos preços básicos da economia, ou então uma desvalorização cambial. Então, se fosse para o Brasil sair do quadro atual, teria que ser uma coisa ou outra. É isso mesmo, André Roncalli? Esse primeiro ajuste é o que o professor Bresser chama de desvalorização interna. Então foi o que Portugal fez, né, o que vários países ali na periferia da Europa foram forçados a fazer. Só que quando você faz isso, o problema é que você tem que ter ali o remédio do outro lado, que são as exportações. Então você pode desvalorizar porque você diminui o preço. Né? Então vamos pensar como receita, preço vezes quantidade. Então, você vai diminuir o preço. Se a quantidade não compensar o que você está perdendo de preço, também não adianta. Porque se não houver mais venda, você também não consegue manter as pessoas empregadas, você não consegue manter a atividade econômica rodando. E o problema da ortodoxia é esse foco único, monotônico em preço. Eu preciso reduzir preço, que a quantidade se ajusta. O keynesiano vai dizer, não, a quantidade não se ajusta automaticamente. Não é porque você reduz preço que de repente você vai ter uma explosão de exportações. Aí vem os cepalinos e diz, ao contrário, porque se o mundo não estiver comprando o que a gente vende, é pior ainda. E a tendência ao longo do tempo é comprar menos aquilo que a gente produz para a gente comprar coisas mais sofisticadas. Então, nesse sentido, essa fixação, um disciplinamento, né, de colocar teto em tudo, teto de gasto, teto de câmbio, teto de... Aliás, câmbio é a única coisa que não pode... Não, tem teto de uso do cérebro. Teto de juros, você tem tudo colocado em termos de disciplinamento da economia, mas pouca ferramenta de estímulo. E esse momento está requerendo o quê? Estímulo. Então, veja, o Paulo Guedes, quando ele entrou no governo, ele falou, olha, se eu fizer muita bobagem, o câmbio vai chegar a 5. Né? Chegou a quase 6, o que significa que ele duplicou as bobagens que ele está fazendo. E mesmo assim, ele não para pensar que talvez ele tenha que mudar a estratégia. E ele insiste, acabou o dinheiro, o que eu faço? Vende a Eletrobras, vende um monte de empresa, porque aí a gente vai ter dinheiro. E aí, pegando o gancho do Paulo, né, essa restrição estruturalista, que é a taxa de câmbio, ela não apenas vai gerar uma migração no estilo de relação Estado-sociedade, que é contrário ao que o Paulo Guedes quer, como ela pode, evidentemente, diminuir o PIB privado, para ficar na brincadeira, né, que eles gostam de fazer. E aí eu me explico. Olha que coisa interessante. Se nós temos 340 bilhões de dólares em reserva,
e a taxa de câmbio pula para 10 nesse cenário cataclísmico que o Paulo está colocando, o que vai acontecer? A gente vai ter cerca de 1 trilhão, mais ou menos 1 trilhão e 800 bilhões de reais de equalização cambial. Sem contar os outros 600 bilhões que já estão na conta única do Tesouro. Aí, como que o Paulo Guedes vai falar, olha, eu tenho 2 trilhões e meio parados aqui na minha conta, mas eu não posso gastar. Aí ele vai falar, mas por que não pode gastar? Não, porque vai gerar inflação. Aí você fala, ô camarada, você está de brincadeira, as empresas estão quebrando, as pessoas estão sem emprego, você está com 2 trilhões e meio, você está com 1/3 do PIB parado na sua conta corrente, imagina isso, na conta corrente do governo, e você não vai gastar. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter uma migração, né, o PIB público, usando a brincadeira, porque é brincadeira, né, isso que eles fizeram, mas o PIB público vai crescer muito. E aí eles vão ter muita dificuldade de manter esse sistema de disciplinamento, porque disciplinar as empresas privadas vai fazer com que elas quebrem ainda mais. Então, a desvalorização cambial tende a gerar efeitos dramáticos na composição de gasto público e gasto privado. Olha só, quero dizer o seguinte... Posso só acrescentar só um detalhezinho, assim, o que você falou do... Acrescente. O ajuste que você falou que pode ser de desvalorização interna, que é queda de preço e salário, ou desvalorização cambial. Tem o terceiro, que é a combinação dos dois, que é o que está acontecendo no Brasil, né? A gente está com o câmbio desvalorizando e com preços e salários caindo. Então a gente está com um ajustamento de preços muito violento. O Brasil ganhou muita competitividade, né? Tanto pela via do câmbio que desvalorizou, como dos salários e preços que estão caindo. O problema é que não tem demanda, é exatamente isso que o André falou. Então não adianta nada você ter muita competitividade num mundo em que não há demanda nem externa nem interna. E o grande desafio do momento é como criar essa demanda, né? Isso é o que é a pergunta keynesiana, né? Com certeza. E eu quero registrar algo aqui ao vivo, que é o seguinte. Naquela nossa alegoria, o general Heleno, ministro-chefe do GSI, já pegou o seu telefone vermelho, já ligou para o escritório do Google em São Paulo e já falou o seguinte: derruba a audiência, derruba o alcance desse programa que não nos convém. Por quê? Aí aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Começamos a transmissão, foi cedo hoje, hein? Começamos a transmissão associados ao que deveríamos, né? O algoritmo não está maluco, a inteligência artificial está funcionando. Então você vê aqui a associação do programa de hoje com Mino Carta e Flávio Dino, programas Duplo Expresso, Bom Dia 171, MMT, um programa nosso sobre MMT, veja só, tudo a ver, outros aí, Rádio Bandeirantes e tal. Mas eis que aqui, até uma fala da Laura Carvalho, também estávamos associados lá da Carta Capital. Muito bem, tudo a ver, afinidade funcionando perfeitamente. Mas, há uns 15 minutos atrás, passamos a ser associados a temas que nada tem a ver. Então, essa é a associação atualizada para quem acessa o programa da Suíça. Então, está aqui há um Bosch Job, uma coisa pop, um vídeo daquele cara lá da HBO, jogos, né? Então, PlayStation e tal, coisas que... futebol aqui, partidas de futebol e tal, etc e tal. E eu peço que você que nos assiste no Brasil... você tem que sair da transmissão no YouTube, volte, tem que dar uma atualizada. Aí você vai ver o novo hall de associações bizarras, né? A gente sempre quer saber se ainda é aquela receita de chocolate quente ou se dessa vez o General Heleno está mais... Gaga, né? Lady Gaga, se está mais original hoje. Então fale aí no chat, aproveite, deixe sua curtida, compartilhe o link do YouTube para compensar um pouco essa sabotagem, mas fala pra gente ao que o Duplo Expresso está associado nessa manhã. Paulo Gala, essa questão aí, então, da realidade brasileira, em que ela difere, em que ela é semelhante ao que ocorre no centro do capitalismo, com a emissão monetária nos Estados Unidos, na União Europeia, pelo Banco Central da Suíça, Banco Central do Japão? Bom, primeiro que o nosso governo ele anda na contramão do mundo, né? Ele está fazendo tudo de maneira muito tímida, com muito nojo, né? Eles têm nojo, né? De tudo que é do setor público. É tipo o açougueiro que não gosta de carne, né? Então imagina, pede para um açougueiro que não gosta de carne tocar um açougue. Você vai ver o que o cara vai vomitar no banheiro, é um negócio assim, né? Mas então as respostas são muito lentas e tímidas, né? Enquanto que o mundo está se superando e é uma coisa incrível observar a velocidade com que o mundo rico tem reagido, né? De maneira muito mais rápida, inclusive, do que a crise de 2008. Né? A quantidade de dinheiro que eles imprimiram, comprando ativos de todo tipo, privado, público. Eu brinco que o balanço do Fed é tipo o Rio Tietê, né? Tem cadeira velha, carro, tudo que você imaginar está lá no balanço do Fed, porque eles imprimiram dinheiro e compraram. Né? Então,
a resposta deles é maciça, né? E, obviamente, que eles já partem de sociedades muito mais ricas e desenvolvidas, né? Claro que, de novo, um país emergente ou pobre, né, como o Brasil, ele tem restrições porque a moeda dele não é um dólar, não é um ien, não é um euro. Então, a gente anda numa espécie de fio da navalha em que emissão de reais e emissão de dívida pode desencadear a desvalorização cambial, na medida em que os investidores se recusem a, em algum momento, carregar a sua riqueza, os seus ativos em reais, né? Ou em pesos argentinos, ou em peso chileno, ou em peso mexicano, ou em peso filipino. Aliás, peso é um nome ruim, né, em geral. As Filipinas adotou o peso, que foi uma das coisas que ancorou ela no leste da Ásia, ela não conseguiu se desenvolver. Mas um país emergente, ele tem sempre esse risco, né, que é o que o André, até legal, eu queria ouvir o André sobre isso, que o André chama de um MMT estruturalista, um MMT cepalino, né, em que a restrição externa, né, do balanço de pagamentos e da fraqueza da moeda pesa, né? Não é um MMT pleno, não é isso, André? Se é que você concorda, né? Porque eu sei que você é um MMT, talvez mais MMTer do que eu. Ultimamente eu tô bem MMT, assim, tô quase lançando um livro sobre MMT e me consagrando aqui como MMTer de tão bizarra que tá a situação. Mas é isso, o outro extremo é tão bizarro que talvez só você levando ao outro extremo para equilibrar e encontrar o centrão econômico, né? A gente chega ali no grande centrão em que as pessoas conseguem conversar, né, sem radicalismo e tal. Mas eu concordo com isso que você colocou, e recentemente o professor Bresser, ele emitiu um comentário num grupo de WhatsApp e tal, e ele disse assim, essa coisa de que a restrição inflacionária é a que importa, isso funciona quando você sobe além do Equador. Aqui você tem pelo menos 4 outras restrições antes de chegar nessa. E aí ele foi colocando, você tem restrição dos juros, você tem restrição fiscal, você tem a restrição da taxa de câmbio, da conta corrente, tem a restrição... Ele foi colocando várias restrições. E a preocupação aqui é exatamente essa que o Paulo colocou, que é a taxa de câmbio, mas não apenas a taxa de câmbio como um preço, né, mas a taxa de câmbio como todo um conjunto estrutural associado às nossas compras externas. Então, rapidamente, um país como o nosso, quando ele começa a consumir, ele começa a comprar de fora, e num cenário em que ele não está vendendo lá fora, ele rapidamente precisa absorver dinheiro. Como tem muita liquidez lá fora, é bem possível que, eventualmente, esse dinheiro comece a entrar em massa, e aí a gente tem novamente a restrição cambial. Aí um ponto que eu queria destacar, que eu acho interessante em toda essa conversa, é exatamente vamos dizer assim, a preocupação que se tem aqui no Brasil hoje com o que vai acontecer na sequência. A gente não está conseguindo fazer o dinheiro chegar, e eu vou sempre repetir, eu peço desculpas já ao Expressionauta, porque eu vou repetir isso todas as vezes até o dinheiro chegar onde ele tem que chegar. Então a gente está preocupado com restrições que não estão acontecendo agora. E aí, nesse ponto eu vou discordar do Paulo, dizer que agora nós não temos essa preocupação, né, com essa restrição estruturalista, de tão longe que a gente se encontra dela na preocupação com o câmbio. Porque mesmo com todos esses problemas, o risco, né, o medo de o real perder esse valor, dele se tornar uma quase moeda, já está estabilizado. E aí, recentemente, um economista que eu gosto muito, que é o Ricardo Barbosa, ele escreveu um artigo no IBRE que eu achei assim uma obra-prima. Eu achei que ele foi construindo o raciocínio, ele coloca uma questão muito simples. Ele diz, perguntados pelos economistas, os diretores do Banco Central, um deles que não quis se identificar, falou que a taxa de juros não pode cair mais por causa do câmbio. E aí, indagado por que o câmbio geraria esse problema, ele falou, não, porque tem risco de causar crise financeira nas empresas. Tem risco de causar crise, uma instabilidade financeira. E aí o Ricardo levanta um dado que ele diz o seguinte, as empresas brasileiras, elas estão com mais dinheiro estrangeiro em caixa do que dívida externa. Ou seja, se desvalorizar o câmbio, a posição financeira delas melhora, não piora. Então, o ativo vai valorizar e o passivo não vai crescer tanto. Então, significa que vai melhorar a situação dela. Aí ele pergunta, então, se isso não é verdade, qual é a real intenção por trás de não reduzir a taxa de juros mais rapidamente? Se você olha todos os indicadores da economia, a atividade está baixa, expectativas de inflação estão sistematicamente abaixo da meta,
E o grande problema desse pessoal é isso. É você ver o hiato do produto, se a economia está aquecida ou não, e as expectativas. A gente está falando de expectativa de 12 meses para frente, 1,50. 1,50. O centro da meta é 3,5, né? Está abaixo do piso, que tem intervalo de tolerância. Piso, né? Então a gente está falando de uma situação, é literalmente uma morte anunciada, né, a dos juros, e o pessoal não quer acreditar que o juro vai morrer. E aí não tem história para contar, né, André? Porque não adianta você vir com o papo, mas o fiscal, mas vai ter déficit. Não tem história. O regime de meta de inflação é o seguinte, amigo, a inflação está abaixo do piso, corta juros. A história que você vai contar lá para sua família em casa é um problema seu. Mas se você quer seguir o regime de metas, não se trata de ficar contando historinha, se trata de agir conforme a regra sugere, né? Certo, mas olha só, a gente está muito próximo já do juro básico zero. E aí chega com um momento como estão os Estados Unidos e tal, já zero, União Europeia, etc. A União Europeia com juro negativo. E aí não tem mais o que fazer. Faria uma grande diferença aí do juro atual para zero no Brasil, que é imagina o Brasil com juros negativos. Faz diferença? Eu vou ter que sair daqui 5 minutinhos para ir lidar com esse problema do juro zero nos investimentos, mas exato. Não faz diferença nenhuma. Agora, você deixar a Selic a 2% ou a 1%, a gente já está quase enfim, marginalmente ali, o efeito vai ser muito pequeno, talvez um pouquinho em reciclagem de dívidas e alguma coisinha que ajude, né? Mas o grande ponto que a gente tem destacado é que o governo vai precisar usar o instrumento fiscal, e essa é a grande questão keynesiana também, que dá a tal da armadilha da liquidez, quando o juro é zero e o sistema está encharcado de moeda, a política monetária traz o cavalo, puxa o cavalo, mas não empurra, você não consegue empurrar coisas com uma corda, que é a política monetária. Então, nos resta só a política fiscal, né, para tentar reativar a economia, investimento público e assim por diante. Então, que é o que esse governo não quer fazer, e pensando até no que o André falou, olhando para o futuro preocupa ainda mais do que o presente no Brasil, né? Ele fica salivando quando você fala que só sobrou a política fiscal, ele fica animado. Mas, Paulo, para concluir então sua participação por hoje, eu queria que você contasse para a gente, relacionando o que você vai fazer nos próximos minutos, a algo que você falou, né? Que o problema para a gente ter uma crise, né, nas contas seria o pessoal tirar rapidamente o dinheiro, né, perder a confiança e retirar os seus investimentos. Mal ou bem, o que a gente está vivendo há mais de um ano na Bovespa, se ela é representativa ou não da economia é outra questão, mas com o tal do investidor estrangeiro tirando sucessivamente, né, bilhões, as cotações não apenas sendo mantidas, mas subindo, com o investidor, pessoa física, entrando, né, empurrado inclusive pela morte dos juros. Ele quer a rentabilidade, está indo para a renda variável, que é o que sobrou. Qual a importância desse movimento que a gente observa aí de meados do ano, abril, maio do ano passado, quando começou essa saída, até agora? É importante, é representativo do estoque do investimento? A gente está vendo que o fluxo está muito ruim, o pessoal metendo o pé. Mas já é uma coisa importante do ponto de vista analítico, com o estoque, o total dos ativos financeiros da Bolsa detidos por estrangeiros? Que é estrangeiro entre aspas, né? Muito é brasileiro com dinheiro fora não declarado. Eu não me lembro exatamente de cabeça a divisão do estoque, mas é algo, acho que os brasileiros já têm mais do estoque da Bolsa do que os estrangeiros. Isso, né? Já aconteceu antes ou é inédito? Faz um tempinho, uns 6 meses ou um ano que deu essa virada, tá? Okay. Quando você pega investidores institucionais e pessoas físicas, né? Agora, a Bolsa é um pedaço só do mercado de capitais brasileiro. Então, quando a gente pensa em câmbio e retirada de recursos, a gente precisa pensar em todas as formas líquidas de investimento. E no final do dia você vai saber se está entrando mais dinheiro ou saindo mais olhando a taxa de câmbio. Então, por exemplo, o juro curto no Brasil, que está baixíssimo, é diferente do juro longo. O juro longo é aquele precificado pelo mercado, que hoje está em 7,5% ainda, né, o juro de 10 anos. Então ainda tem um prêmio aí de Brasil que os investidores estrangeiros vêm capturar, né? Então ainda tem fluxo de capital que vem para o Brasil, mais até para renda fixa do que para renda variável, okay, né? E no conjunto da obra, eu diria que o fluxo de capital ainda está mais ou menos estabilizado, por isso que a gente tem uma taxa de câmbio na casa de R$5, R$5,50, e o que nos ajuda muito é essa inundação de dinheiro no resto do mundo, porque na medida em que os bancos centrais aí dos seus países ricos não param de imprimir dinheiro e as taxas de juros ficam zeradas, os investidores acabam buscando algum prêmio, alguma coisa para comprar, né? Claro. Mesmo que seja porcaria, mas que pague algum retorninho
positivo. Então, isso ajuda o Brasil, isso traz fluxo de capital, não necessariamente para a Bolsa, mas traz, por exemplo, para a renda fixa. Maravilha. Paulo Gala, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E uma pergunta sumária para fechar mesmo, que é o seguinte. Alguém que a gente já mencionou aqui mais uma vez, vocês mencionaram que é o professor Bresser, ele falou que é uma estupidez só, países estúpidos, que desnacionalizam setores de serviços que não geram grandes monopólios naturais de serviços que não geram divisas, como, por exemplo, a eletricidade. Você é contra, portanto, a desnacionalização da Eletrobras? Porque privatizar é igual a desnacionalizar nesse momento do Brasil, Paulo Gala. Claro, quando você passa setores de non-tradables para estrangeiros, você coloca um ônus permanente de remessa de divisas, né? E nem é tão difícil, né, você administrar um sistema elétrico, né, convenhamos, né? E o pior de tudo é o que a gente fez no Brasil, que foi privatizar para a estatal europeia, né? Aí realmente é a cereja do bolo. Mas eu vou lá, preciso sair, gente. Obrigado. Maravilha, boa sorte, André. Paulo Gala. A gente conversou aqui com o Paulo Gala, que é professor da FGV, e também é um desenvolvimentista, mas atua no mercado financeiro, então pode trazer para a gente informação, o pulso da questão.